dia. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cobre nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos intervenção de Deus na nossa vida, família, negócios, projetos, sonhos. Meu Deus, há coisas que não temos a capacidade humana de podermos ter grande êxito, mas nos colocamos diante de Ti, porque sabemos o que está escrito na Tua Palavra, que o Espírito Santo nos capacitará. Por isso honramos a presença do Espírito Santo nesse começo de oração agora. E pedimos, Espírito Santo, nos capacite para os nossos desafios. Nos capacite, Pai, para todo o trabalho que temos hoje. Nos capacite, Pai, para os lugares que nós estaremos, as pessoas que nós estaremos conversando com elas. Nos guie, nos dê da Tua sabedoria, nos dê do Teu favor, coloca a Tua mão sobre a nossa vida e nos faz prosperar em todas as coisas. Também oramos, Pai, por providência divina. Eu oro, Senhor, por empreendedores que têm uma folha de pagamento, que têm compromissos altíssimos. Oro também, Senhor, por aquele trabalhador, por aquela trabalhadora que tem seus compromissos da casa, seus compromissos com outras pessoas, que o Senhor traga providência especial. Senhor, nós lembramos do Salmos 23 nesse momento. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Por isso, Senhor, te pedimos ideias, te pedimos estratégias, te pedimos conexões, te pedimos recursos financeiros chegando até nós, te pedimos bons negócios, aqueles que têm coisas à venda, que vendem. Senhor, aqueles que têm coisas a comprar, que comprem bem. No nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção, nós pedimos o Teu favor e declaramos que o Senhor está conosco, Sua presença está na nossa vida. Cobre a nossa casa, Jesus, com o Teu sangue. Cobre nossos filhos com o Teu sangue. Cobre nosso casamento, Jesus, com o Teu sangue. E nos livra do laço do inimigo, das setas de Satanás, de toda a armadilha do inimigo e nos conduza, Pai, em paz, em segurança. Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso escudo, Tu és o socorro bem presente na angústia. E no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, que caia por terra agora todo o plano do inimigo, que caia por terra agora as existências espirituais, que caia por terra toda obra de acidente, toda obra de morte, todo laço do inimigo para brigas, contendas, divisões, intrigas, que seja desfeito agora este mal, em o nome de Jesus. E oramos, Pai, para que o Senhor intervenha dentro da nossa casa, para que todos sejam salvos e todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Senhor, como está escrito na Tua Palavra, Senhor, se creres no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa. Oramos pela salvação de todos. Oramos, Pai, colocando tudo diante de Ti e também nos arrependemos, Pai, de todos os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. Nós queremos andar no caminho que leva ao céu. Nós queremos andar, Senhor, com o nosso coração quebrantado, rendido totalmente a Ti, Jesus. Graças Te damos, Senhor. Que Deus te abençoe. Que alegria começar esse dia junto com você. Eu tenho uma palavra profética para liberar sobre a tua vida e eu sei, Deus nos reserva grandes e poderosas coisas no dia de hoje. Você crê? Se você crê, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, porque isso nos ajuda para que o YouTube mande para mais pessoas. E se você puder compartilhar nas tuas redes sociais, compartilhar com grupos, com amigos, no seu WhatsApp, essa oração, faça isso. Deus vai te abençoar poderosamente. Eu quero começar glorificando o nome de Jesus aqui, com um testemunho maravilhoso. Preste bem atenção, olha esse testemunho que eu recebi do Airan. E ele escreveu assim: testemunho de um milagre real. Minha esposa estava no Chile, a trabalho, quando entrou em coma.
de forma súbita, por causa de uma encefalite grave. Eu estava no Brasil, prestes a assinar um contrato importante. Quando cheguei lá, os médicos disseram que ela estava em coma profundo, sem esperança, mas insisti em vê-la. E quando comecei a orar, ela abriu os olhos, me chamou pelo nome. Logo depois ela voltou ao coma, mas aquele foi o começo de um milagre. O médico iniciou um tratamento certeiro, foram 28 dias de luta, oração e fé. E contra tudo que os médicos disseram, ela sobreviveu, anda, fala e vive com alegria. As únicas sequelas são na memória recente, mas diante do que esperavam, isso é um milagre vivo. Essa experiência transformou nossa fé. De religiosos, passamos a viver uma espiritualidade real. Deus nos visitou e hoje compartilhamos isso para dizer, Ele ainda cura, ainda ouve, ainda age. Glória a Deus! Jesus Cristo vive, Airã. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Eu quero dizer a você que está numa situação difícil e pode estar enfrentando talvez 1000 leões na vida. Deus pode tudo. Tudo que você precisa fazer, porque isso Deus não vai fazer por você. O que você precisa fazer é se entregar a Ele. Só isso. Entregue-se a Jesus de coração. Siga Ele e você vai ver como a sua vida vai ser tocada pelo sobrenatural de Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje. E a palavra é 4 atitudes que abrem muito caminho. 4 atitudes que abrem muito caminho. A Bíblia nos diz no Salmo 118, verso 20, esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Deus abre portas. Deus abre caminhos. Deus nos coloca em lugares, nos coloca em situações que humanamente não tinha como chegar. Era impossível aos olhos humanos, mas Deus é poderoso. Deus pode. Ele é grande. E quando confiamos nele, quando praticamos a sua palavra, podemos entrar nesses mistérios de Deus, que o homem não explica como, mas você chega, você conquista, você entra. Por isso, 4 atitudes que eu quero compartilhar com você. Primeiro, Deus honra a sua excelência, abrindo portas para você que ninguém pode fechar. O que é excelência? As pessoas pensam que a excelência é revestir tudo com ouro. Bem, se você pode revestir com ouro algo, revista. Agora, se você não pode, revista de outra forma, com o seu melhor. Há pessoas que querem fazer as coisas de qualquer jeito. Elas não querem investir, elas não querem fazer o melhor. São pessoas que têm um grande potencial e que Deus coloca dons, recursos nas mãos delas, mas tudo que elas fazem é precário. Tudo que elas fazem é de qualquer jeito, porque elas pensam, é assim que tem que ser e se tiver que dar certo, vai dar certo. Não é assim que funciona. A excelência, ela vai abrir portas para você. Ela vai fazer você ser notado. A excelência vai atrair o favor de Deus para a sua vida. Eu me lembro que há anos atrás eu aluguei um prédio para a igreja, quando eu pastoreava lá no sul ainda, e o piso desse prédio estava caótico, estava cheio de buracos e nós não tínhamos muito dinheiro. E eu me lembro que começamos a fazer aquele piso e o valor foi muito mais alto do que eu imaginei. E comecei, a reformar aquele prédio e daqui a pouco eu recebi uma notícia. A notícia é que teria que fazer um banheiro novo. Depois eu recebi outra notícia que as portas da frente tinham que abrir para fora. Depois eu recebi outra notícia que tinha que fazer uma rede elétrica nova. E fui recebendo uma sucessão de notícias inesperadas. E eu comecei a pensar da seguinte maneira:
se Deus abriu essa porta, então Deus vai me dar a oportunidade de fazer o meu melhor com aquilo que eu tenho. E Deus começou a fazer algo extraordinário, porque naquela semana eu fiz bons negócios, naquela semana algumas portas começaram a se abrir e eu consegui concluir tudo aquilo com êxito. E se você entrasse hoje lá, você veria que tudo foi feito de forma muito simples, mas se tornou um lugar aconchegante. Era um galpão que usavam para depósito de bebida e nós transformamos num lugar de culto, num lugar de adoração a Deus. Ali foi um verdadeiro teste para mim, porque eu fiz o meu melhor naquele prédio e Deus depois abriu portas ainda maiores para a minha vida. Deus, Ele cheira a honra, Ele recebe a excelência e Ele te abre portas maiores no teu futuro. Por isso, não importa se você tem um pequeno escritório, se você tem um pequeno depósito, o que você tiver, que seja tudo organizado e que seja tudo com excelência, de acordo com a sua possibilidade. Deus nunca vai pedir para você mais do que você pode dar. Quando começamos a igreja aqui em Alphaville, o que nós tínhamos para começar foi cadeiras de plástico. Eu comprei, um lote de cadeiras de plástico e começamos com aquelas cadeiras de plástico. Depois nós trocamos para uma cadeira melhor, mais estofada, e assim começa tudo. No início compramos um pequeno telão para colocar no meio, hoje já colocamos mais telões. No início, começamos com algumas coisas para a escolinha das crianças e hoje já tem um departamento inteiro, um andar inteiro só para as crianças. Ou seja, tudo que você começa dando o seu melhor, Deus honra para você chegar mais longe ainda. Deus abençoa para você fazer mais ainda. Por isso que a excelência é tão importante. Tem gente que pega uma obra para fazer e é relaxado na obra. Não faz o seu melhor. É contratado uma só vez. Mas se a pessoa é excelente no seu trabalho, ela vai ser contratada outras vezes, ela vai ser indicada para outras pessoas, porque a excelência atrai trabalho. Eu vou dizer para você que está me ouvindo aí, a excelência atrai trabalho. De repente você é um pintor e você recebe uma casa para pintar. Faça o seu melhor lá, seja organizado. Quando você sair, terminou o expediente, você limpa tudo, deixa tudo organizado. Por quê? Porque a empresa que é excelente, ela vai prosperar. A empresa que faz, o seu melhor nos mínimos detalhes, ela com certeza vai atrair a bênção e o favor de Deus. Tudo que fazemos com excelência prospera. Deus abençoa. Então faça com excelência, faça com o seu melhor, com as suas condições e esteja sempre melhorando, sempre aperfeiçoando. A segunda coisa que abre caminhos para você é os joelhos. Como assim os joelhos? Os joelhos. Há batalhas que só se ganham de joelhos. Há portas que estão fechadas para você. Entenda isso, há portas que estão fechadas para você. E só vão abrir de joelhos. Só vão abrir quando você orar. Só vão abrir quando você clamar a Deus. Então, é melhor, você organizar a sua agenda para ter tempo com Deus. O seu tempo com Deus é o tempo de investimento mais incrível, mais rentável que você pode ter numa vida. Tire tempo para investir oração na vida dos teus filhos, para investir oração no teu futuro, para investir oração no teu dia. Quando você investe oração na tua vida, em todas as áreas da tua vida, você está abrindo caminhos. Tem uma mulher que começou a me acompanhar nas orações, alguém compartilhou a oração com ela, e ela tinha um imóvel de família extremamente caro em Santa Catarina para vender. E ela entrou em contato conosco e ela disse: eu não consigo vender esse imóvel, faz 8 anos que eu tenho, eu e meus irmãos queremos vender, nós temos, era um bem de herança
e ela disse assim, nós temos que pagar o advogado, nós temos outras coisas para pagar e esse imóvel, ele vai, ao ser vendido, ele vai ser uma ferramenta para a gente colocar a casa em dia, vai consertar a vida financeira de todo mundo, mas a gente não consegue vender, ela disse. E ela disse, eu estou só baixando de preço, era um terreno, assim, um valor milionário, junto com uma casa, e ela disse, eu preciso vender. E um mês, que ela ficou em oração, um mês, Deus enviou o comprador, eles venderam, foi pago advogado, foi pago custa, todos os irmãos receberam, e ela ficou assim, como que isso aconteceu? E eu disse a ela, isso é o poder nos joelhos. Quando você entra em oração, você abre caminhos. Não importa se uma coisa está há 30 anos parada, não importa se aquilo, sabe, está fechado para você. Você começa a orar, Deus abre a porta. Você começa a orar, Deus começa a envolver aquilo em mistério, Deus começa a envolver aquilo em sobrenatural e daqui a pouco aquilo é liberado. É o poder dos joelhos. A terceira coisa que abre caminhos é não deixe que a pressa do mundo apague a voz de Deus na tua vida. Não substitua o urgente pelo importante. Você tem que entender que a voz de Deus, ela tem que ser celebrada na nossa vida, as direções de Deus. Você entra na pressão do mundo e você fica tentando vencer com as tuas forças, fica tentando vencer, sabe, ligando para trabalhando que nem um louco, desesperado e correndo com todo mundo. Ei, quando você aprende a ser dirigido pela voz de Deus, você não precisa entrar nessas corridas loucas, você não precisa viver nas pressões aqui desse mundo. Você recebe um favor do Senhor sobre a tua vida, onde Deus te direcionará certo, onde Deus guiará teus passos certos, onde Deus mostrará para você o que você deve fazer e você será bem-sucedido. Por isso, honre a voz de Deus. A voz de Deus vai abrir portas na sua vida. É melhor muitas vezes você estar em um culto profético, em uma escola de profetas, do que estar em qualquer outro lugar, em qualquer outra mesa, tentando fechar um negócio. Nós precisamos aprender que a nossa fonte vem de Deus. A nossa fonte vem de Deus. Não tente, sabe, substituir o urgente pelo importante. É urgente que você busque a Deus. E as coisas importantes você deixa para depois, porque Deus colocará cada uma delas em ordem. Você está tão preocupado que tem que ir para o trabalho, que tem que fazer tal coisa aí, você precisa buscar Deus. E para encerrar essa palavra, a quarta coisa que abre caminho é quando você não esquece que Deus está sempre com você. Não importa, sabe, o tanto de negativo que existe no ambiente, não importa o tanto de difamação, de acusação, de perseguição que existe contra você, Ele prometeu estar com você. Você não está sozinho. Tem um Deus que está com você. A Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Escreve aí nos comentários, eu não posso esquecer que Deus está sempre comigo. Não esqueça isso, que Deus está sempre com você. Esse é o segredo para vencermos. O segredo para vencermos é crermos que Deus está sempre conosco. Deus está sempre conosco. Essa é a palavra para você. Glória a Deus. Amém? Deus está comigo. Declare aí nos comentários, Deus está comigo. Aleluia. Amém? Nós vamos agora orar o Salmo 91 e eu vou estar orando por você. Quero também lhe convidar, nós vamos ter uma Masterclass, dia 7, 8 e 9, segunda, terça e quarta, de visões e mundo espiritual. Eu vou falar para você de 12 níveis de visões espirituais. Eu escrevi um livro sobre visões. Esse livro aqui vai abençoar muito a tua vida, mas
eu também estou agregando nessa Masterclass outros níveis de visões que encontramos dentro da Palavra de Deus e que eu vou estar te abençoando. Inclusive, vou fazer um outro livro desse evento sobre visões, porque meu entendimento tem se aberto muito. Deus fala conosco de muitas maneiras e uma delas é através das visões espirituais. E também vamos falar um pouco de mundo espiritual. Por que algumas pessoas têm visão aberta desde que nascem? Tem crianças com visão aberta. Tem pessoas que tiveram visões ao longo da vida e não entendem o porquê que Deus deu a elas esse dom, deu a elas essa graça. Bem, nós vamos falar tudo isso dentro dessa Masterclass. E se você quer participar dessa Masterclass, a inscrição, o link está aqui na descrição do vídeo ou até mesmo no meu site www.vinicius17.com.br. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro esse Salmo, eu quero pedir para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda para os teus amigos, para os teus parentes, manda nos grupos que você está e também nas redes sociais. Compartilhe. Quando você semeia, você colhe. Semeie coisas boas na vida das pessoas, você vai colher. Amém? Também vou estar ao vivo aqui às 9 da manhã e às 18 horas. Tem uma mulher que se chama Delfina, que está aí me ouvindo nesse momento. Deus está abrindo um caminho para você extraordinário. Receba aí como palavra e como promessa de Deus. Há uma mulher também chamada Michele, que está aí me ouvindo, e o Senhor manda dizer para você, o Senhor está tirando um peso, uma opressão. Existe muita inveja contra a tua família, Michele, e o Senhor está te revestindo de força e te levando para uma vida de mais intercessão em favor da tua casa. Há muito mais de Deus preparado e reservado para ti e para todos da tua casa. Tem uma pessoa que está me ouvindo, está com uma dor aqui nesse ombro, no ombro direito, sabe? E é uma dor que desce para todo o braço. Uma dor que desce para todo o braço. Seja você quem for, eu quero declarar saúde na tua vida agora e que essa dor saia agora e que isso seja um sinal do Deus vivo e poderoso, curando você e tirando essa dor para sempre da tua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E domingo agora nós vamos ter Santa Ceia. Eu convido você a estar na igreja junto conosco. O endereço é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Te organiza e vem. Não importa de qual parte você é de São Paulo. Você sabia que tem gente que, todo domingo quando eu estou aqui, tem gente que vem de fora do Brasil, inclusive, para participar dos nossos cultos. Então eu convido você a estar com a gente domingo agora, 9 da manhã. Vai ser incrível. Você vai ser abençoado. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Vai fazer a diferença na tua vida, no nome de Jesus. A Bíblia diz, muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Então ore comigo agora. Senhor Deus e Pai, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa e abençoe a ela e a toda a sua casa. Colocamos tudo diante de ti no dia de hoje.
E oramos para que o dia de hoje seja um dia de milagres, seja um dia que venhamos viver a experiência da intervenção de Deus na nossa vida, no nosso dia, nos nossos desafios. Precisamos de Ti, Pai, precisamos do Teu poder. Declaramos a nossa dependência total e completa do Senhor. Nos colocamos em total submissão à Tua palavra, às Tuas ordens, Espírito Santo, e queremos ser guiados por Ti. Celebramos a Tua voz, celebramos a Tua presença e sabemos que Tu estás conosco, Tu estás na nossa casa, Tu estás aqui comigo. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós oramos para que tudo aquilo que combate espiritualmente a nós e a nossa casa saia agora do caminho. Nós damos uma ordem na autoridade e no poder de Jesus Cristo a todo o mal. Sai do nosso caminho agora. Em o nome de Jesus, nós declaramos que a mão do Senhor está sobre nós, a mão do Senhor está sobre a nossa casa, que venceremos, romperemos, avançaremos no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu oro também para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado agora. Toque-os com o Teu poder, Jesus. Toque-os com a Tua graça. Toque-os com o Teu favor, Jesus. Eu oro para que a mão do Senhor seja sobre a vida dessa pessoa. Tira dela a ansiedade, Senhor, tira dela as pressões, tira dela a opressão espiritual no ambiente de trabalho, no ambiente da casa dela, e que ela seja livre. Eu te abençoo. Em nome de Jesus eu te abençoo. E que a paz de Deus guarde teu coração, guarde a tua vida. Em nome de Jesus, que caminhos sejam abertos, oportunidades sejam abertas, provisão especial chegue. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê? Se você crê, compartilha. Às 9 da manhã, vou estar ao vivo aqui, e depois a oração às 18 horas. Que Deus te abençoe. Paz, prosperidade e salvação em toda contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo que haverá paz, fartura, abundância, prosperidade, novidade na vida dessa pessoa e na sua casa. Declaro que a sua casa é um lugar de paz. Declaro que sua família é uma família feliz, cheios de Deus. Declaro que seus filhos serão poderosos, abençoados, ungidos de Deus aqui nessa terra. Oro em nome de Jesus para que a proteção do Senhor cubra a nossa vida, guarde a nossa frente, a nossa retaguarda, direita e esquerda, e nenhum mal prevalecerá contra nós. E também libero a palavra de Deuteronômio 1:11, que está escrito, Senhor, 1000 vezes mais. Eu libero, Senhor, essa palavra profética. Haverá 1000 vezes mais nessa casa, 1000 vezes mais de bênçãos no caminho dessa pessoa, 1000 vezes mais de bênçãos no trabalho, na empresa, nos negócios dessa pessoa, no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos também, Senhor, para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Senhor, entre agora na alma deste homem, na alma desta mulher, e leva embora a ansiedade, a depressão, o medo, as feridas, tudo aquilo que tem machucado o coração e até mesmo, Senhor, a dúvida. A dúvida, Senhor, tira completamente. Nós cremos que o Senhor tem o poder de fazer uma grande obra. Nada é impossível para Ti. Tua palavra diz, Senhor, o que é impossível aos homens é possível para Deus. Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. Colocamos a nossa fé em Deus. Que a mão do Senhor seja sobre a tua vida e o Senhor te conduza a bons planos, que o Senhor te guie a caminhos retos, em o nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Uma das coisas que é importante você compreender é que nós não podemos apenas
ter a fé no nosso coração. Nós precisamos viver com essa fé. São coisas diferentes. Porque muitas vezes a pessoa sabe que Deus é Deus do impossível, mas ela não age crendo e confiando, porque as suas atitudes dizem o contrário. Então, eu creio que Deus é Deus do impossível, mas não acredito que Deus pode transformar a vida do meu filho. Creio que Deus é Deus do impossível, mas não acredito que Ele pode transformar a vida do meu irmão que está do meu lado, ou da minha irmã que está do meu lado, na vida do teu marido, na vida da tua esposa. Deus é Deus. Você tem que agir como uma pessoa de fé. A partir do momento que você diz, mas eu creio, mas o crer ele precisa ser acompanhado de obras. O crer precisa ser acompanhado de obras. Então eu creio, então eu não vou falar nada negativamente em relação àquela pessoa, porque eu creio que Deus vai fazer uma obra. Eu creio que Deus vai agir na minha vida. Eu creio que Deus vai abrir a porta. E creio não só no meu coração, mas estou declarando a todo momento, a porta vai se abrir, Deus está agindo, Ele está nos bastidores da minha vida. Entenda, isso é realmente andar por fé. Deus não nos chama apenas para ter uma fé no coração. Deus nos chama para caminhar com fé. Caminhar com fé. Quando a Bíblia fala lá em Hebreus sobre os heróis da fé, fala de pessoas que caminharam na fé. Caminharam na fé, não apenas tiveram uma fé no coração, mas caminharam na fé. Isso é uma grande diferença, ok? Muito bem. Que Deus abençoe a todos. Um excelente sábado a cada um de vocês. Eu tenho uma palavra profética para liberar sobre a tua vida, mas antes eu quero dar um testemunho aqui para glorificar o nome de Jesus. Olha que bonito isso que Deus tem feito aqui no nosso meio. E eu não sei se você tem me acompanhado nos últimos testemunhos que eu dei, muita cura de câncer nas orações, muita cura de câncer, muito testemunho de cura de câncer. A Sandra, ela escreveu assim: a paz. Eu o acompanho todos os dias há mais de 4 anos. Minha mãe tem 85 anos e foi diagnosticada com câncer de colo. O médico nos chamou e disse que faria cirurgia, mas não faria reconstrução intestinal, pois ela não aguentaria, ficando com a bolsa de colostomia para o resto da vida. A cirurgia foi marcada, mas para a honra e glória do Senhor, ao realizar o procedimento, o médico não encontrou o câncer. Ele nos chamou e disse que a cirurgia tinha sido um sucesso, que já havia reconstruído o intestino dela e que ela usaria apenas uma bolsa por 4 a 6 meses. Em maio, ela fez a cirurgia de remoção da bolsa e está uma bênção para a honra e glória do Senhor. Desde o primeiro dia em que eu soube do diagnóstico, eu fazia oração com o Senhor de manhã e à noite e Deus me atendeu. Muito obrigado. Louvo a Deus pela sua vida. Que coisa tremenda. Mais um milagre para a glória de Deus. Mais uma pessoa curada de câncer. Amém? Eu quero dizer a você exatamente isso. Se você tem fé, você tem que caminhar por fé. Olha o que ela fez. Ela tinha um problema em casa, a mãe com câncer. Ela começou a orar, 6 da manhã e 18 horas, 6 da manhã e 18 horas. Orou sem parar. Olha o milagre acontecendo. Por quê? Porque a fé sem uma ação, a fé sem obras, ela não funciona. Então, se eu tenho fé, eu tenho que caminhar. Eu acredito em Jesus? Muito bem. Então, eu tenho que caminhar com Jesus. São duas coisas diferentes, certo? A fé do coração e o caminhar pela fé. O caminhar pela fé vai me fazer não parar de fazer o que eu estou fazendo, independente do problema que eu tenho. São coisas diferentes, por isso aprenda a caminhar por fé também. Amém? Deus me deu uma palavra que está no Salmos 1. Eu quero meditar em cada versículo do Salmos 1, que é um capítulo pequeno, mas ele traz aqui instruções muito poderosas. E o tema dessa mensagem é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é o tema dessa palavra profética. No verso 1 do Salmos 1 diz: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Essa tradução é a nova tradução da linguagem de hoje. É uma tradução um pouco mais simples, mas hoje a minha meditação vai vir aqui nessa tradução. Eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia diz que felizes
são os que não se deixam levar pelo conselho dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se ajuntam com aqueles que zombam do sagrado. A Bíblia está nos dando aqui um conselho, e o conselho que Deus está nos dando é: não se misture com pessoas que zombam no nome de Deus. Esses dias eu fiz um vídeo sobre não usar o nome de Deus em vão. O que é usar o nome de Deus em vão? É você rir de piadas relacionando não só o nome de Deus, mas relacionando também o que é sagrado. Tem gente que não entende o impacto de uma crítica em relação à fé, em relação ao Evangelho, em relação a Cristo na sua vida. Mas a Bíblia diz que isso é a roda dos escarnecedores, a roda daqueles que zombam do sagrado. Se eu estou numa roda onde as pessoas estão zombando da minha fé, eu não posso permanecer naquela roda. Eu tenho que me levantar e eu tenho que sair dali. Por quê? Porque eu tenho que respeitar as coisas sagradas. Eu tenho que respeitar a Deus. Eu não posso fazer uma piada com o nome de Jesus. Eu não posso rir dos crentes, como algumas pessoas às vezes dizem, vamos rir dos crentes, né? Principalmente daquelas igrejas mais tradicionais. Eu não dou risada, porque a Bíblia diz que eu não posso rir do sagrado. Eu não posso rir. Não, mas olha os escândalos que estão acontecendo. Eles vão ser julgados por Deus. Quem faz o que é errado vai ser julgado por Deus. Quem faz o que é mal vai ser julgado por Deus. Mas tem certas coisas que a gente não pode rir, porque é zombar das coisas sagradas. É que nem tem muitas pessoas que pegam e falam mal, né, de tudo que é igreja, falam mal de pastor, criticam. Ei, esses dias eu fiquei até, eu digo para você, eu fiquei me sentindo ruim. Eu vi uma pessoa criticando a vida de um pastor e sabe, você tem que entender que um pastor, ele é um ser humano, tá? Que tem uma família, ele tem filhos, ele tem uma esposa. E às vezes as pessoas falam coisas, besteiras em relação à vida de um pastor. Eu estive como pastor à frente de uma igreja por muitos anos. E você sabe que eu sempre vi, na maioria dos pastores, muita limitação financeira. Tem pastores que são bem financeiramente, mas a maioria não. A maioria não. A maioria é uma briga para pagar o aluguel. Muitas vezes são verdadeiros guerreiros no campo de batalha. E tem gente que tudo que faz é criticar pastor. Bem, você tem que ter cuidado com isso, porque isso é estar na roda dos escarnecedores. E aqueles que fazem o que é errado, Deus vai julgá-los. Deus vai julgá-los. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O que eu fizer de errado, Deus vai tratar comigo. O que você fizer de errado, Deus vai tratar com você. Então a Bíblia diz aqui, que felizes são os que não se deixam levar pelos conselhos dos maus e não se detêm também na roda dos que zombam de Deus, que zombam da fé, que zombam do que é sagrado. Eu prefiro, sabe, quando alguém fala mal de uma igreja ou de um pastor, eu fico quieto, eu saio de perto. Eu não quero estar numa roda de escarnecedores. Eu não quero atrair maldição para a minha vida. A Bíblia diz aqui que eu vou ser feliz se eu sair dessa roda. Eu vou ser abençoado se eu sair dessa roda. Eu vou ser abençoado se eu não participar dessa conversa. E no verso 2 diz assim, pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Olha só onde que tem que estar o nosso prazer. Nosso prazer não tem que estar de falar da vida dos outros. O nosso prazer tem que estar na lei do Senhor, na palavra de Deus. É nela que tem que estar o meu prazer. Porque tem gente que ama uma fofoca, ama uma conversa fiada, ama estar, sabe, em lugares errados, conversando com gente errada, gastando seu tempo com gente que não, eles não crescem e não deixam ninguém crescer, eles enroscam a vida das pessoas. Eu tenho para mim uma coisa,
A pessoa que me puxa para baixo não é meu amigo. Não serve também para eu ter um grande relacionamento. Por quê? Porque o que Deus tem para mim, eu não posso ficar preso a esse tipo de roda de gente, sabe, que está travada e quer me travar. Então, a Bíblia diz aqui, é melhor eu estar escorado na Bíblia, na palavra de Deus, nas coisas de Deus, sabe, me envolvendo com as coisas de Deus. Eu vou ser feliz se eu fizer isso. E se eu sair do conselho dos maus, se eu sair da roda dos escarnecedores e meditar na palavra de Deus. E no verso 3 diz assim: essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Meu Deus, olha só, se eu me separar do conselho dos maus, se eu sair da roda dos escarnecedores, se eu tiver prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, olha o que vai acontecer comigo. A Bíblia diz aqui que eu vou ser como árvore plantada, que cresce na beira de um riacho, que dá fruto. Olha só, eu vou ser abençoado, eu vou gerar coisas boas. O que eu vou gerar estando plantado em Deus? Eu vou gerar bons negócios, eu vou gerar bons relacionamentos, eu vou gerar bênçãos para minha casa, eu vou gerar um bom casamento, eu vou gerar bons filhos, eu vou gerar trabalhos extraordinários no sentido de um negócio, de um livro que eu vou escrever, enfim, eu vou dar frutos, eu vou gerar coisas, na minha vida. Por quê? Porque eu estou cumprindo princípios. E a Bíblia diz aqui, e tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Meu Deus, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Ou seja, elas lançam um negócio, dá certo. Elas batem numa porta, a porta se abre. Elas se conectam com alguém e aquela conexão gera bênçãos, gera portas abertas, gera oportunidades. Ou seja, tem muitas bênçãos de eu caminhar em princípios. No verso 4 diz, o mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. Ou seja, enquanto eu estou em Deus construindo coisas permanentes, coisas que vão durar tempo, a Bíblia diz que os maus são felizes só por um tempo. Os maus são felizes apenas por um tempo. Então escute essa palavra. Não vale a pena você trilhar o caminho errado. Não vale a pena você andar com gente má. Não vale a pena você estar na roda dos escarnecedores, esses que ficam falando. Ei, não vale a pena isso aí. E a Bíblia diz aqui no verso 5, no dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Espera aí. Então, seguir esses princípios não só vai afetar o plano natural, mas vai afetar o plano da eternidade na minha vida. Olha que tremendo. Eu decidir andar com as pessoas certas, eu decidi me afastar da roda dos escarnecedores, daqueles que zombam das coisas sagradas. A Bíblia diz que na eternidade isso vai ecoar. Espera aí, o que eu faço aqui na terra vai ecoar na eternidade? É isso que está escrito aqui. O que eu estou fazendo vai ecoar na eternidade. O que eu estou fazendo vai ecoar na eternidade. É por isso que eu não paro. Eu não paro de pregar a palavra, eu não paro de escrever livros. Hoje mesmo, sabe, podendo fazer qualquer outra coisa no mundo, eu estou fixo em ouvir a Deus, em ajudar as pessoas. Por quê? Porque o que eu estou fazendo está ecoando na eternidade. E no verso 6 diz assim, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Olha que tremendo. A Bíblia diz que o Senhor abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Senhor, me abençoa, Senhor. Que coisa tremenda, quem obedece a Deus. A Bíblia diz, não é eu, é aqui, é a sabedoria milenar, é os escritos sagrados, é a vida de Deus, é o Espírito vivificante falando comigo aqui. Deus abençoa, Deus dirige, olha só, Deus dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Não vai faltar direção de Deus na tua vida, porque você está obedecendo a Deus. Ele não vai faltar direção, não vai faltar bênção.
Escreve aqui nos comentários, não vai faltar direção e não vai faltar bênção na minha vida. E a Bíblia diz, porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. O que é a desgraça? Essa palavra que a gente não pode dizer para ninguém. Você sabia disso? Se não sabia, agora fica sabendo. A palavra ou desgraça não pode ser proferida por nós. Porque o que significa essa palavra? A não ser aqui no texto bíblico que a gente diz, né? Essa palavra significa sem graça. O que é uma pessoa sem graça? Sem a graça, né? Uma pessoa sem a graça é uma pessoa que está esvaziada da presença de Deus. Então, quando você fala uma palavra como essa que eu falei, a palavra desgraça para alguém, você está dizendo essa pessoa não tem nada de Deus na vida dela. Não tem nada de Deus. Isso é uma coisa muito forte. Uma pessoa, como a Bíblia diz aqui, o fim dos maus são a desgraça e a morte, está falando de uma pessoa que não tem nada da graça de Deus. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Achou graça. Uma pessoa que está em desgraça, ela está sem nada da graça de Deus na vida dela. Isso é terrível para qualquer pessoa. Então, essa palavra não pode ser falada por nós. E a Bíblia diz que por fim a morte, mas não está falando só da morte aqui física, está falando também da morte eterna. Então, andar com Deus, seguir o conselho de Deus, sair da roda dos escarnecedores, vai garantir muitas bênçãos para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra aí para você, deixo essa palavra no teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91, certo? Estou aqui sem hoje um livro aqui para mostrar para vocês, né? Porque eu estou em viagem, eu estou hoje em Belo Horizonte. Eu vou ministrar agora pela manhã na Action Church, aqui em Belo Horizonte. Eu e a minha esposa vamos ministrar. E depois do meio-dia retorno para São Paulo. Amanhã eu estarei ministrando às 9 da manhã em São Paulo, em Alphaville. E a minha esposa vai estar ministrando às 18h30. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado. Amém? E se você ainda não adquiriu nossos devocionais, eu não trouxe nenhum aqui para mostrar para você, tá? Mas se você não adquiriu, vá lá no meu site www.vinicius17.com.br e adquira nossos devocionais, porque os testemunhos não param de chegar de pessoas que têm sido abençoadas pelos nossos devocionais. Amém? Eu vou declarar o Salmo 91 hoje aqui e quero pedir a você que você deixe a sua curtida aqui nessa oração, que você também compartilhe com outras pessoas, amém? Compartilhe aí com teus amigos, com teus parentes, com as pessoas próximas. Quero lembrar a todos que amanhã nós vamos ter o segundo domingo da profecia, amém? Amanhã nós vamos ter o segundo domingo da profecia, onde nós estamos naquela palavra, da palavra profética que recebeu Naamã, de Eliseu, amém? E nós cremos que cada domingo vai ser incrível, vai ter um derramar de Deus especial. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Partá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. E escute o meu recado. Nós vamos ter semana que vem o início de um novo módulo dentro da Academia aqui no Global, que é um módulo de sonhos. Então eu vou ficar cerca de um mês, mais ou menos, ministrando sobre os sonhos, um mês, talvez um pouquinho mais, dentro da academia, ao vivo.
tá? Todo o módulo dos sonhos vai ser ao vivo dentro da minha academia, que é uma escola online. Você pode participar de qualquer parte do Brasil, de qualquer parte do mundo. Ali nós temos muitos conteúdos, inclusive temos apostilas ali, e agora nós vamos começar um novo módulo, que é o módulo de sonhos. Eu vou começar desde o beabá dos sonhos e vou ir até o fim do básico, podemos dizer, dos sonhos, tá? Então, você que quiser nos acompanhar, o link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.viniciusiracete.com.br. Eu quero liberar uma palavra sobre uma mulher chamada Maria Aparecida. O Senhor fala contigo, Maria. E o Senhor me mostrou como se estivesse tirando das tuas costas, como se fosse coisas que estavam presas no seu ombro esquerdo. Você inclusive tem sentido dores nesse ombro, dores fortes. E você tem um filho chamado Hélio. E Deus está visitando a ti e a tua casa com bênçãos. Deus está tirando amarras que estavam prendendo a tua casa. O Senhor também me falou de uma mulher chamada Lucimara, que está aí me ouvindo. E que o Senhor manda dizer para você, Lucimara, que mudanças significativas estão acontecendo nos teus relacionamentos. Tem certas pessoas que não fazem mais parte da tua vida. E Deus já te mostrou. Porque essas pessoas revoltadas, essas pessoas iradas, Deus não quer perto da sua vida. Amém? É por isso que tanta coisa tem movimentado na sua vida e você não sabe o porquê que essas coisas acontecem. E o Senhor me disse, diga para ela, número 41. Acredito que é a tua idade, 41 anos. Deus está falando contigo, Lucimara, seja você quem for aí. Deus está mudando coisas na tua vida. E o Senhor também me mostra que pessoas vão te servir. Deus está mandando pessoas para serem bênção na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero agora orar por cada pessoa que está aqui me ouvindo nessa oração. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua casa. Eu vi uma criança também tomada de uma enfermidade, de uma alergia, e eu quero declarar saúde sobre essa criança, certo? Se você, pai ou mãe, está com seu filho doente, eu quero orar por ele agora, porque o Senhor me mostrou. Amém? Eu quero orar para que o Senhor cure totalmente dessa alergia, desse mal, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós entramos em oração em nome de Jesus Cristo, crendo, Pai, no que está escrito em Deuteronômio 1:11, sobre 1000 vezes mais bênção. Que essas 1000 bênçãos entrem na vida dessa pessoa, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que todo atrapalho também, tudo aquilo que tem trazido atraso na vida dessa pessoa, cesse agora. Eu libero uma palavra, porque tem muitos atrasos, o Senhor me mostrou aqui, pessoas que estão vivendo atrasos na sua vida, coisas que estão sendo travadas espiritualmente. Eu oro em nome de Jesus, declarando agora uma liberação total sobre tudo aquilo que está em atraso, tudo aquilo que está parado, tudo aquilo que de alguma maneira ficou retido num lugar, ficou retido em cima de uma mesa, que está esperando uma decisão, que está esperando uma assinatura. Eu oro agora por uma liberação sobre isso, no poderoso nome de Jesus Cristo. Oro para que toda infecção também, toda enfermidade, todo câncer, todo tipo de inflamação, de dores, de alergia, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. E se há crianças que estão doentes ou com alergia, que essa criança seja curada agora, que o poder de Deus toque na vida dessa pessoa, toque nessa criança, no nome de Jesus Cristo, e que toda alergia renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, dá paz a essa casa, dá harmonia, que todo espírito de briga, de confusão, de intriga, cesse nesse lar, e que esse lar seja tocado pelo poder e pela graça de Jesus Cristo. Senhor, que o Senhor traga novidades para essa vida, que o Senhor traga um novo para essa vida, que portas se abram, que milagres sejam liberados, que favor divino, que a graça de Deus seja liberada sobre essa pessoa. No poderoso nome de Jesus Cristo, visita cada lar, visita cada família, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder e toque-os com o teu favor, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Tem uma mulher chamada Nancy. Deus está te visitando nessa hora, Nancy. Visita a tua casa.
em nome de Jesus Cristo. Aquieta teu coração. Vem bênção aí no teu caminho. Deus te abençoe e até mais.